Bem-vindos ao nosso podcast Fala-me Direito. Aqui falamos de direito do trabalho, direito da família e direito imobiliário. Hoje vamos falar sobre o direito imobiliário, mais precisamente sobre o ruído da vizinhança. A verdade é que chegam-nos muitas queixas de pessoas que estão fartas que os vizinhos arrastem móveis, andem a aspirar de saltos altos, tenham crianças a gritar, cães a ladrar, e tudo isto acaba por prejudicar tanto o descanso como a própria saúde destes vizinhos. Filipa, fala-nos um bocadinho sobre o que é que as pessoas podem fazer para resolver, se for este o caso, as situações de ruído. Ok, em primeiro lugar, de acordo com a lei, existe de facto aqui uma limitação da produção de ruído excessivo, nomeadamente em horário noturno, designadamente entre as 23 e as 7 horas da manhã. Pronto, porquê? Porque é um período de descanso, Claro. descanso e, portanto, não deve ser perturbado. E, portanto, há aqui também, isto é considerado, quem produz este ruído excessivo neste horário, é considerado aqui uma contraordenação ambiental leve, que pode ser punida com uma coima que pode ir de 200 a 4 mil euros, consoante se trate de negligência ou de dolo. Ok, Portanto, então com uma culpa. pessoa que produz ruído intencionalmente, por exemplo, e se calhar, ou mesmo que não seja de forma vaidosa ou com alguma culpa, mas que o faça, produza bastante ruído e que incomoda as pessoas, pode ser condenado então a pagar 4 mil euros. Pode ser condenada, sim senhora. Portanto, Ok. aqui a questão é, isto tem enquadramento jurídico, de facto, e mesmo não só, repara, Mónica, não é só no período noturno. Se houver produção de ruído excessivo também durante o período diurno, ou seja, entre as 7 da manhã e as 11 da noite, também é possível chamar-se a polícia e fazer aqui algum tipo de reclamar de alguma forma, Claro. para fazer cessar. Mas aqui o período mais protegido é, Está de facto, este completamente noturno. vedado, Pronto. não é? Aqui o Exatamente. ruído excessivo. E a verdade é que as pessoas, quem é lesado, de facto pode até ser ressarcido a título de danos patrimoniais, que são aqueles que nós conseguimos quantificar, e os não patrimoniais em sede de tribunal. Portanto, tudo isto tem enquadramento jurídico, Claro. as pessoas estão protegidas. Em bom Mas rigor, na prática, como é que podem agir? pronto, em bom rigor, aquilo que tem que fazer, bem, em primeiro lugar, aquilo que eu aconselho sempre é falar com o vizinho. Portanto, não vale a pena as pessoas exaltarem-se, criarem conflitos entre os vizinhos. O importante é, ou seja, sempre que houver aqui esta produção de ruído, as pessoas devem dirigir-se ao vizinho e pedir para que cesse este comportamento. Se realmente não resultar, aquilo que tem que fazer é chamar a polícia, que se dirigirá ao local e depois falará com as partes e, portanto, dará seguimento aqui ao procedimento. Se o ruído não for uma coisa que esteja assim a ser iminente, mas é uma coisa, ou seja, não está a acontecer naquele momento, mas de facto é uma coisa que tem vindo a ser reiteradamente produzida pelo vizinho. Recorrente, a pessoa todos os dias, durante a noite, não consegue dormir porque o vizinho está com uma máquina a funcionar que causa trepidação e que a pessoa não consegue dormir, ou porque está constantemente com música muito alta. Se isto for reiterado, não é? A pessoa vai estar a chamar todos os dias a polícia, provavelmente a polícia já não aparece lá. Exato, é verdade, e acontece muito isso, a verdade é essa. Mas além da polícia também é possível apresentar uma reclamação junto da Câmara Municipal. Okay. Aliás, a Câmara Municipal de Lisboa tem uma linha telefónica de ruído precisamente para dar aqui resposta a estes casos. E, portanto, eu acho que é uma iniciativa boa, que pode, se calhar, não funcionar como se pretendia, na prática, mas de facto é uma boa iniciativa e eu acho que deve ser cada vez mais ampliada aos outros municípios. Replicada, não é? Claro. Exatamente. Depois, a verdade é que quando não há resposta e quando não há aqui uma resposta cabal e eficiente e que seja Sim, por exemplo, se o ruído continua, a polícia vai todos os dias lá, chega a um ponto que não vai mais. Fizeram queixa na Câmara Municipal, não aconteceu nada, a pessoa continua a fazer ruído. Como é que podemos obrigar aquela pessoa a deixar de fazer aquele ruído? Olha, indo para tribunal. E para tribunal, pode escolher aqui duas vias. Ou vai-se para os tribunais judiciais comuns, mas que sabemos que são muito mais demorosos, portanto demora muito mais tempo até que se obtenha aqui uma sentença, ou então recorre-se, que é aquilo que é mais frequente nestes casos, aos julgados de paz, que são tribunais tendencialmente mais céleres, portanto mais próximos das pessoas, e portanto acaba aqui por haver uma resposta mais eficaz. A questão aqui muitas vezes prende-se também com a questão da prova. Pois, as pessoas pensam como é que vão provar, não é? Que aquela pessoa produziu ruído no dia X, no dia Y, deve ser complicado. Mas a verdade é que nos tribunais existem decisões nesse sentido. Falamos um bocadinho disso. É verdade, olha, cada vez mais há decisões. Nós até na nossa página já chegámos a falar de uma... No imobiliário legal. Exatamente.
chegámos a falar de uma precisamente que, assim, um tanto ou quanto inusitada, porque basicamente era uma senhora que gostava de aspirar, especialmente no período entre as 7 da manhã e as 8 da manhã, e aspirava de saltos altos, portanto, numa altura em que as pessoas, muitas delas estão a descansar ainda, Claro. e não nos esqueçamos que nem todas as pessoas têm um horário, e tu sabes Claro, disso. sim, claro. Mas a gente tem um horário das 8 às 6 ou das 9 às Claro, 6. as pessoas trabalham As durante a pessoas noite, trabalham, precisam exatamente. descansar. Claro. E, portanto, neste caso em específico, foi uma pessoa que foi de facto condenada a pagar uma indemnização de cerca de 7.500 euros, precisamente porque. Ficou provado que ela Exatamente. aspirava de saltos altos entre as 7 e as 8 da manhã. E, portanto, é possível fazer prova. A questão aqui é um bocadinho essa, não é? As pessoas às vezes têm receio de recorrer, por exemplo, a tribunal, onde quer que seja, porque entendem que, pronto, é sempre o grande obstáculo da prova, mas há sempre formas de fazer, não é? Desde A primeira delas exatamente, por exemplo, mesmo o registro dos ruídos, imagino. Sim, portanto é muito importante que as pessoas, quando se começam a deparar com estes acontecimentos e com esta produção de ruído que começa a ser assim frequente, convém começarem a reunir aqui alguns dados, nomeadamente tentar fazer uma lista com os horários e o tipo de ruído que ouvem, para depois também, quando isto for passado ao advogado que vai tratar do assunto, também já ter as coisas mais ou menos organizadas. As pessoas que eventualmente querem registar este ruído e querem avançar para o tribunal, as pessoas devem gravar, devem filmar, e isso vai ser utilizado e é utilizado em tribunal, pode ser utilizado. Tocas num ponto muito importante e sim, essa prova é válida, portanto as pessoas podem gravar, fazer vídeos, tentar gravar aqui, captar o ruído. A questão é que, obviamente, como todas as provas, esta é uma delas que também vai ficar sujeita à apreciação aqui do juiz, e nomeadamente se a outra parte, a parte contrária, vier contestar aqui a validade desta prova. Mas é um dos mecanismos. Mas imagino que existam outros mecanismos, por exemplo, alguém que certificadamente vá lá, não é? Há empresas que são acreditadas e que fazem medições acústicas. Na verdade, a experiência que tenho é que, infelizmente, as empresas que existem são, ou seja, praticam valores muito elevados, que muitas vezes não compensa. Claro. E quando digo muito elevados, são realmente excessivamente elevados para captar ali o ruído durante determinadas horas, e, portanto, muitas vezes as pessoas acabam por se desmotivar. Mas, em alternativa, as pessoas também não têm que ficar presas também a estas empresas, não é? Claro que é completamente diferente. Nós irmos para o tribunal com uma empresa que acredita e que faz um relatório, é uma coisa, mas a verdade é que existem outros meios de prova. São eles as provas testemunhais, portanto, muito importante. Outros vizinhos que possam atestar que realmente determinado vizinho costuma produzir ruído excessivo em determinado horário. Esta questão de chamar a polícia e os relatórios dos autos que são lavrados exatamente pela polícia também fazem prova desta prática reiterada. Esta questão aqui dos vídeos e do registro acústico também é uma delas, e, portanto, as trocas de e-mails é muito importante, por exemplo, as pessoas participarem nas assembleias de condóminos e exporem o problema, porque muitas vezes o efeito grupo tem exatamente este efeito. Este efeito dissuade, ou seja, basicamente que as pessoas vão, tanto a administração do condomínio como os restantes condóminos vão acabar por tentar sensibilizar, pressão, exatamente, alguma pressão aqui fazer para que cesse o ruído. Precisamente, e isso também pode resultar aqui em resultado, uma via de resolução que pode ser aqui eficaz. Portanto, sim, há aqui várias formas de prova e as pessoas não podem deixar de desistir. E eventualmente até existem casos em que as pessoas vendem as próprias casas porque não conseguem lidar mesmo psicologicamente já com o ruído e os danos. E às vezes, Mónica, o problema é não conseguem, às vezes já há problemas relacionados com a acústica do próprio, questões mesmo estruturais. Podem ser resolvidas, por exemplo. E que podem ser resolvidas. Exatamente. Também há sentenças nesse sentido, em que, por exemplo, o chão é substituído, por exemplo, existia chão de parquet que tem um maior isolamento acústico e foi substituído por um mosaico, por exemplo, e na verdade há decisões neste sentido, a tentar reverter e que no fundo condenam os vizinhos a trocarem o pavimento. Portanto, isso também é uma situação que pode acontecer. Mas em bom rigor, o que é importante depois é as pessoas pelo menos tentarem dialogar, portanto, e ver esta margem de diálogo, sem que consigam depois, sem que tenham que ir até às últimas instâncias com este assunto. Bem, por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo episódio de Fala-me Direito. Até lá!